MDSistas, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Tiara Sodré e daremos continuidade aos estudos da disciplina Planejamento Estratégico Governamental. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta, para quando surgir aquela dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso fórum Tira Dúvidas. E para que tenhamos um bom resultado, cabe lembrá-los que é necessário a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam todo o conteúdo da apostila. E aí, vamos começar? Daremos continuidade ao planejamento estratégico governamental. Em nossas aulas, falaremos aqui dos dois últimos conteúdos do conteúdo da apostila. Nós já estudamos aqui a unidade 1 e a unidade 2 nas nossas aulas anteriores. A proposta hoje é conhecermos a ferramenta diagnóstico de situações, a MDS, e a metodologia do planejamento de situações, MPS. Assim, iniciaremos os nossos estudos apresentando uma ferramenta de trabalho muito importante, a qual se baseia no fato de que cada ator social, em função de sua visão de mundo, dos resultados que quer e pode alcançar, formula um diagnóstico da realidade, da sua situação-problema. Estamos falando da metodologia de diagnóstico de situações. A metodologia de diagnóstico de situações é um instrumento que tem como objetivo nortear a transição entre estado herdado e o estado necessário. A metodologia ela vai ser como uma bússola, onde vai nortear os passos para que consigamos, então, chegar ao tão estado desejado que nós intitulamos de estado necessário e iremos fazê-lo através do planejamento estratégico governamental. Mas vocês lembram do que vem a ser estado herdado, estado necessário? O estado herdado e o necessário nós falamos na aula anterior, mas cabe ressaltar que o estado herdado é aquele que ficou, que nós herdamos, que veio com todas as suas características negativas e que nós queremos transformá-lo no estado necessário para projetar o país numa rota que leve a estágios civilizatórios superiores. Nessa perspectiva, comparamos o estado necessário como uma espécie de farol, situando no cenário futuro. Ele seria responsável para guiar essa transição. De forma analógica, podemos comparar essa metodologia com aquela bússola que vimos na tela anterior. Ferramenta que nos permite navegar, mesmo em condições de visibilidade que não nos possibilitem enxergar o farol. Mas ressalto que a metodologia do diagnóstico situacional torna-se mais eficaz do que qualquer farol que utilizamos como exemplo, visto que nos proporciona trabalhar com situações problemas que derivam do ambiente socioeconômico e político em que os gestores públicos atuam. Sendo assim, de forma prática, para que consigamos utilizar essa ferramenta do MDS, primeiramente nós precisamos seguir alguns passos, elaborar um mapa cognitivo de uma determinada situação-problema. Logo após, devemos descrever essa situação-problema de forma descritiva, com todas as dificuldades encontradas, para que consigamos, de fato, elaborar estratégias específicas para alterar a configuração atual descrita. Para uma visão preliminar do resultado da aplicação do MDS, podemos obter através de um exemplo hipotético bem simples. Um exemplo de uma árvore de problema, construída por um grupo de dirigentes, hipoteticamente,
em uma secretaria estadual de educação, na tentativa de entender o problema alta evasão escolar do ensino médio. Vamos verificar como é que funciona? Então, essa ferramenta que nós trabalharemos aqui hoje, ela vai nos proporcionar essa visão. E o que eu preciso? Primeiro passo, identificar os problemas, que é a alta evasão na escola do ensino médio e escolas públicas. Logo após, eu vou organizar os problemas classificando as causas segundo a capacidade que tinha de agir sobre ela. Terceiro passo, entender as relações de causalidade que existe entre elas. E o último passo é esse, chegar na terminologia que o MDS vai chamá-lo de fluxograma da situação-problema, ou de forma mais genérica, como mencionamos no início da aula, mapa cognitivo da situação-problema. Então, vamos lá. Nós colocamos o problema e verificamos quais são as causas. Vamos ao exemplo. Olha, a evasão escolar do ensino médio, ela ocasionada insatisfação com o sistema de ensino, ocasiona baixa qualidade no ensino, oriundo de greves, baixo salário dos professores, modelo de educação ultrapassado e qualidade precária. Ou seja, para cada item relacionado, nós vamos colocar causas e consequências. Vamos aprender, então, como nós vamos elaborar esse fluxograma, e também conhecida como árvore de problemas. Vejamos. Agora que visualizamos um resultado que nós vamos conseguir alcançar, quais os próximos passos? Precisamos, então, entender os pressupostos para uma ação estrategicamente em ambiente governamental. Mas antes disso, cabe ressaltar que o foco da ação estratégica é tornar possível no futuro o que hoje parece impossível ou improvável e manter a atenção sobre o que é mais importante fazer para atingir os objetivos traçados. Assim, a concepção de planejamento implica, portanto, enfrentar problemas, planejando para construir a viabilidade. Nesse sentido, para uma mesma situação-problema, nós poderemos construir diferentes explicações ou diagnóstico válidos. Por que isso funciona? Cada ator social tem a sua visão de realidade, dos resultados que deve e pode alcançar e da ação que deve empreender. No entanto, é preciso avançar na percepção sobre o conceito de diagnóstico, incorporando a ideia mais apurada de análise de situações e compreender que é necessário manter sempre e interagir com outros atores para ganhar sua colaboração ou vencer suas resistências. Mas e o que vem a ser ator social? Vocês conhecem? Já ouviram falar? Vejamos. Ator social é uma pessoa, um grupo ou uma organização que participa de algum jogo social, que possui projeto político, que consegue fazer a pressão e persuasão para alcançar os seus objetivos. Portanto, ele consegue forças no seu decorrer e possui a capacidade de produzir fatos capazes de viabilizar o seu projeto. E dessa forma é capaz de fazer com que seus objetivos sejam alcançados. E o que vem a ser, nesse sentido, o jogo social? É agir socialmente, é poder ser de natureza cognitiva ou cooperativa ou conflitiva. É um conjunto de jogos sociais que conforma um contexto que pode ser entendido como sistema social. Faz sentido? Tranquilo até aí? Mas, diferentemente de jogos esportivos, por exemplo, no jogo social ou no jogo político, que tipicamente ocorre nas atividades que nós vamos implementar com a PEG, as regras do jogo podem alterar-se em função de jogadas e de acumulação dos jogadores. Faz sentido até aqui? Então, vamos entender agora os momentos da gestão estratégica. A gestão estratégica pode ser entendida como uma composição de 4
momentos principais. E segundo Matos, ele intitula momento em uma instância repetitiva, pela qual passa um processo encadeado e contínuo, que não tem princípio nem fim, ou seja, é um processo contínuo, dinâmico e cíclico. E então, quais seriam esses momentos? Podemos dividi-lo da seguinte forma. O diagnóstico explica a realidade sobre a qual se pode atuar e mudar. Foi e tende a ser. Então, a formulação expressa a situação futura, desejada ou plano, que deve ser. A estratégia, aqui na parte de cima, ela verifica a viabilidade do projeto formulado e concebe a forma de executá-lo. Será que é possível? Como fazer? E a operação, ela refere-se a agir sobre a realidade, fazer, implementar, monitorar e avaliar. Tranquilo? Estudaremos agora a análise de governabilidade, o triângulo de governo. O conceito de governabilidade pode ser entendido através de uma ferramenta simples, mas muito útil para a análise de viabilidade política de projetos e ações do governo. O triângulo de governo, esse modelo é formado por 3 variáveis interdependentes e cada uma dessas se encontra em uma dos vértices do triângulo. Sendo assim, de forma clara, podemos dizer que governar é controlar de maneira adequada essas 3 variáveis. O triângulo de balanço do governo que expressa entre elas pode ser esquematicamente concebido da seguinte forma. Analisemos. Governabilidade APC. Mas o que vem a ser cada uma dessas letras? Aqui entendemos como apoio político. Esse aqui, no segundo vértice, a capacidade de governo. E no ápice ali, alguém arrisca? Esse P aqui, nós iremos trabalhar como o projeto governamental. Pois bem, a capacidade de governo, assim, para manter o G, que é a governabilidade, acima, deve ter um balanço favorável entre essas 3 variáveis. Assim, no vértice do apoio político, podemos imaginar também a força, dificuldade para agir, ou seja, a relação entre variáveis de poder que estão dentro ou fora do controle do ator social. A capacidade de governo, podemos também fazer uma referência à experiência de gestão, aos conhecimentos, aos métodos, às técnicas, habilidades, controles e de meios e recursos utilizados aí pela gestão para poder conseguir atingir os objetivos do projeto. Tranquilo? Então, vamos entender. Lembram das últimas eleições municipais? Acredito que ainda esteja bem fresquinho aí na memória de vocês. Havia partidos políticos que se candidataram pleiteando o governo municipal. Concorda? Um grupo político que se propôs a governar formulou, lá no nosso triângulo, um projeto de governo. Não foi isso? Fizeram campanha, cada chapa mostrando quais que eram os seus objetivos que poderiam melhorar. E possui e que expressam os desejos de parte da população que o elegeu, conferindo assim o AP, que é o apoio político. E o que a sociedade confere ao governante e o seu plano governamental, e pode ser entendido também como força para fazer acontecer. Está representado aí no vértice do triângulo. Essa análise, gente,
é muito importante para que consigamos informar para cada projeto de governo qual é a proposta, a capacidade de governar da equipe dirigente. Ou seja, nessa capacidade de governar, podemos também atribuir uma outra característica, o famoso chá. Ou seja, a equipe dirigente precisa ter essas 3 características. O conhecimento, aqui também menciona aqui as competências, aqui nós também colocamos habilidades e atitudes. A equipe dirigente, ela tem que ter esse famoso chá, para que sua experiência de gestão, seus métodos de trabalho, sua organização interna, suas habilidades pessoais, seu controle de meios para empreender o projeto e seu controle de recursos possam, então, fazer com que os processos e os projetos consigam resultados satisfatórios. Essa análise de viabilidade é essencial para a governabilidade, que é diretamente proporcional à capacidade de governo. Assim, cabe ressaltar 2 fatores importantes que afetam a governabilidade. Quais são? O tempo e a oportunidade. O tempo, ele pode ser entendido como recursos mais escassos do governante. A oportunidade política para empreender uma dada ação de governo também é muito importante. Sendo assim, através de um gráfico, podemos escrever e descrever a governabilidade como uma função de G, onde governabilidade, representada pela letra G, o apoio político, a capacidade de governo e o projeto, ou seja, a ambição do projeto de governar, do governo. Nesse sentido, percebe-se que o apoio político em qualquer mandado de governo eleito começa alto, tende a diminuir, assim como de que o projeto de governo que não pretende mudar a situação previamente existente, um projeto meramente administrativo, não irá requerer uma alta governabilidade, pois não existirão muitos obstáculos à sua ação. Ao contrário, um projeto de governo transformador que expressa uma grande ambição do ator social de mudar a situação previamente existente exigirá alta governabilidade. Então vamos voltar para o nosso slide. O grau de governabilidade que um ator precisa para governar é inversamente proporcional ao projeto de governo, entendido este como ambição de mudar a situação previamente existente. Para entendermos melhor, vamos visualizá-lo no gráfico. Apoio político e capacidade de governo, onde no eixo vertical indicamos aqui apoio político e a capacidade de governo, e no eixo horizontal temos o tempo de governo, ou seja, o tempo que de fato ele começa aí a aplicar a sua atividade de gestão. Percebam que neste gráfico a curva de capacidade do governo, essa aqui, se inicia baixa e negativa, indicando que a equipe de governo eleito em geral não sabe governar e só o faz de fato quando ela atravessa aqui, ó, a linha horizontal, a curva de apoio político, aqui em cima, ela se inicia alta e positiva, indicando que a equipe de governo eleito conta sempre, no início, com o apoio da população que o elegeu. Neste caso, se a equipe dirigente não possui suficiente capacidade de governo, ela demorará para começar a governar. Olha o tempo dela. Início formal, mas ela começou a governar logo aqui, no início de fato. E o período efetivo de governo foi muito curto. Ele terminou
antes do previsto e sem deixar nada de projeto programado para o seu sucessor. A incapacidade da equipe de satisfazer o interesse da população, ela pode ser um diferencial também para que consiga alcançar aí os resultados almejados. Assim, o governo, nesse exemplo, terminará antes de fato de encerramento previsto. Ou então, para manter a governabilidade que nós analisamos naquele gráfico, a equipe terá de reduzir seu projeto de governo, isto é, a ambição de mudar a situação previamente existente. Ele terá de ser sacrificado de modo a obter apoio político das forças conservadoras. Então, vamos analisar um gráfico hipotético que mostra o apoio político proporcional à capacidade de governo. Este exemplo demonstra que a equipe dirigente consegue, olha aqui, adquirir capacidade de governo mais rapidamente e, em consequência, o período efetivo de governo começa mais cedo. No mesmo modelo, apoio político e capacidade de governo nos eixos verticais e o tempo previsto aqui no eixo da horizontal. Percebam o período efetivo de governo maior porque a capacidade, ou seja, a capacidade de agir foi maior também no início do governo. Essa equipe, por começar a governar com uma capacidade de governo maior, pode fazer com que o apoio político aumente, olha, em vez de diminuir. E assim, contribui para que seja promotora do perfil da sua sucessora, a qual terá a mesma linha política de projeto bem-sucedido e que tinha o apoio da população. Isso tudo foi graças ao planejamento. A equipe de governo obteve capacidade de governo medindo e analisando, através de um diagnóstico, quais são as demandas e as implementações que poderiam aplicar. A equipe, por saber governar, faz com que o resultado que alcança promova uma ampliação do mandato previsto. Todavia, para que isso ocorra, é necessário a capacidade de governo. Quem não der a devida atenção àquela capacidade que visualizamos no gráfico, que é um dos recursos mais importantes para se governar, não conseguirá governar. Poderá até pensar que está governando, ou mesmo governar durante certo tempo, porém, a partir de um dado momento, não irá mais fazê-lo. Tranquilo? Em relação ao apoio político, perceberam a diferença entre o gráfico 1 e o 2? Vamos refletir um pouco. Antes das eleições, a sociedade pode votar em um candidato porque acha ele simpático, acha que ele sabe governar, porque ele fala bem, entre outros. Assim, o apoio político inicialmente não depende da capacidade de governar, concorda? Posteriormente, depois de assumir de fato o mandato, o apoio político não será um mero reflexo da simpatia da população pelas ideias da equipe de governo. Depois que o governo está em execução, a simpatia, gente, não é tão importante como era na eleição. Concordam? Então, vamos voltar ao gráfico para que consigamos aí analisá-lo. Perceberam que, a partir de um certo momento, o apoio político se torna proporcional à capacidade de governo? Olha, eles estão aqui lado a lado. Bacana, não é? E neste segundo caso, como se pode ver, a partir de um determinado momento, a curva de apoio político, ela começa a subir, que nós assinalamos aqui. Assim, para manter a governabilidade, a equipe não precisa sacrificar o projeto de governo. Aquela ambição de mudar a situação existente, de colocar o Estado em estado necessário, ela poderá ser mantida até o fim. O governo acabará depois do término previsto, ou seja, a equipe poderá fazer a sua sucessora. Para finalizar os estudos desse gráfico, podemos analisar também que o tempo que a equipe de governo demora para adquirir capacidade
de governo é uma variável crítica, uma vez que, enquanto a equipe de governo está adquirindo a capacidade de governo, a curva não ultrapassa a linha horizontal, ela fica sempre abaixo, mostrando no gráfico. Então, nesse sentido, alguém está governando por ele, porém, não é de fato ele. Então, nós temos que sempre ultrapassar essa linha para que consigamos mudar, de fato, o estado para o estado necessário. É um tempo durante o qual a tendência é de perda de apoio político. Tranquilo até aqui? Faz sentido? Compreendido o conceito de governabilidade, vamos aprofundar no conceito de situação-problema como objetivo do planejamento estratégico governamental. Podemos classificar o problema em dois modos, o estruturado e o semi-estruturado. O estruturado, gente, é quando é possível enumerar todas as variáveis que o compõem, precisar todas as relações entre as variáveis, fazer com que todos os jogadores reconheçam como tal a solução proposta. E o quase estruturado, quando se podem enumerar apenas algumas das variáveis que o compõem, precisar apenas algumas das relações entre aquelas variáveis, entender suas soluções como necessariamente situacionais, isto é, aceitar tudo para um ator e vistas como restrições para outros, que por sua vez são o que tem mais incidência no planejamento estratégico governamental. Então, no jogo social, são produzidos 3 tipos de problema, adotando como referência o tempo, o significado e a natureza do seu resultado para um determinado ator. Assim, o problema pode ser uma ameaça, isto é, perigo potencial. Ela pode ser uma oportunidade, ou seja, a possibilidade de que o jogo social abra e sobre a qual o ator pode agir para aproveitá-la com eficácia ou desperdiçá-la, ou um obstáculo, isto é, uma deficiência passível de ser atacada através da adequada observação e qualificação do jogo em curso. Podemos também classificar os problemas quanto à natureza. Ao tempo, fazemos referência se estes são atuais ou potenciais. A governabilidade se refere ao controle, podendo ser total, baixo e fora de controle. A abrangência, fazendo menção se este é no âmbito nacional, local, específico, estadual ou municipal. E, por fim, a estruturação, já que os problemas podem ser estruturados ou quase estruturados. Como efetuar, então, a conformação de um problema? O problema só existe quando uma situação adversa se torna foco de um interesse de um ator social, concorda? Diante disso, precisamos fazer um diagnóstico de situação através de 7 passos. Vamos verificar. Listar, avaliar, situar, verificar, identificar, levantar e selecionar. Listar os problemas declarados pelos diversos atores sociais relevantes, avaliar os problemas segundo a perspectiva desses atores, situar os problemas no tempo e no espaço, verificar se existe complementariedade ou contradição, ou entre um problema declarado e o não declarado, identificar fatos que evidenciam e precisam a existência de problemas, levantar suas causas e consequências e, por fim, selecionar as causas críticas que podem ser objeto de intervenção. Atenção! A formulação correta de um problema é condição essencial para o seu equacionamento. Um problema mal formulado pode levar a uma visão distorcida da situação e à tomada de decisões equivocadas que podem debilitar o ator. Feito isso, é necessário identificar se a seleção dos problemas está apropriada. Para tanto,
utilizaremos algumas perguntas. Vamos analisar? Qual é o valor político dos problemas selecionados versus o valor político dos problemas postergados? A concentração ou dispersão de esforços para enfrentá-los? Qual é a proporção de problemas cujos resultados irão amadurecer dentro do período de gestão ou mandato? Qual é a proporção de problemas cujos resultados irão continuar amadurecendo essa gestão? Qual é o balanço entre os recursos necessários para enfrentá-los? Alguns dos problemas selecionados pode dissolver-se em um problema maior que o compreende? Depois que nós respondermos essas 3 questões, fica fácil. O próximo passo agora é a descrição do problema. Perceberam que a descrição de um problema reflete aos conceitos de Albert Einstein? Depende do ângulo de observação. O que pode ser uma dificuldade para um, pode ser uma oportunidade para outro ou uma ameaça para um outro ator. É relativa ao ator que o declara. O resultado de um jogo pode ser um problema para um, uma ameaça para o segundo ou um êxito cheio de oportunidades para o terceiro. Tranquilo? Para tanto, ele precisa atender aos seguintes itens: reunir, precisar, evidenciar e permitir. O quê? Reunir suas distintas interpretações, possíveis em um só significado. Precisar, o que deve ser explicado. Definir seu significado em termos de quantidade, de qualidade, de tempo e de localização. Evidenciar o problema de uma forma monitorável, isto é, que permita o acompanhamento de sua evolução e, por fim, permitir que sejam previstas ou definidas fontes de verificação para a descrição construída. Feita a descrição do problema, vamos então para a explicação da situação-problema. Toda explicação exige uma reflexão, concorda? É ela que permite ao ator perceber possibilidades para transformar ou para manter uma dada situação. Há várias ferramentas, gente, para auxiliar a resolução de um problema. Abordaremos de forma sucinta 4 ferramentas muito importantes. A análise SWOT, que vem do inglês significando análise fofa, análise situacional por problemas, desenho da matriz operacional e análise estratégica. Independente da ferramenta usada, é fundamental que o gestor do planejamento municipal saiba articular as 4 dimensões básicas do planejamento estratégico. Saber explicar, atuar no presente, calcular estrategicamente e desenhar criativamente. Para isso, nós vamos munir uma das ferramentas, ou melhor, utilizá-las todas. No nosso conteúdo da apostila, mencionamos aí análise situacional por problemas, o desenho da matriz operacional e análise estratégica. Mas e a análise SWOT? Alguém já viu falar sobre isso? O que vem a ser? Na análise SWOT, gente, é autoconhecimento, é o primeiro passo para entender o desenvolvimento. Então, a análise SWOT começa olhando para dentro, para as suas primeiras letras aqui. Fraquezas ou fortalezas? Ela começa olhando os aspectos internos, organizacionais. Aqui, nós vamos falar dos aspectos externos. Aqui nós temos os fatores positivos e os fatores negativos. Assim, trabalharemos aqui com os pontos fortes fatores positivos e fatores negativos. Pontos fortes,
os pontos fracos ou as fraquezas. Aqui os externos, analisaremos aqui oportunidade e as ameaças. Os pontos fortes e fracos da organização são fatores que colocam em vantagem ou desvantagem para o planejamento estratégico governamental. O interessante é que, com base em todas as ferramentas, comecemos aí a analisar quais são os pontos fortes, os fracos, as oportunidades que nós temos e as ameaças para que consigamos fazer análise situacional por problemas, que é de média complexibilidade. Depois nós iremos fazer o desenho operacional de média complexibilidade e depois análise estratégica, que é de alta complexibilidade. Assim, no âmbito do planejamento e para identificarmos os problemas, podemos utilizar também ferramentas. O diagrama de Pareto, que é um gráfico de colunas que ordena a frequência das ocorrências da maior para a menor, permitindo a priorização dos problemas, procurando levar a cabo o princípio de Pareto, 80% das consequências advém de 20% das causas. Isto é, há muitos problemas sem importância diante de outros mais graves. Tranquilo? E um diagrama de Ishikawa. Já ouviram falar? Conhecem algum? Sobre o diagrama de Ishikawa, o primeiro passo é reunir as pessoas envolvidas para realizar um brainstorm, ou seja, tempestade de ideias, de forma a levantar as causas raízes que originam um problema. Em virtude dessa função, o diagrama também pode ser denominado como diagrama de causa e efeito. Esse diagrama é elaborado e assemelha-se em uma espinha de peixe, motivo pelo qual ele também é conhecido por este nome. Vocês já ouviram? É utilizada como uma ferramenta para análise de dispersões no processo. O nome tem origem no seu criador, que desenvolveu essa ferramenta através de uma ideia básica: fazer as pessoas pensarem sobre suas causas e razões possíveis que fazem com que um problema ocorra. Então, vamos visualizar. Para explicar um problema, é necessário fazer uma distinção entre causas e consequências. Nós temos que descrever o que vem a ser cada uma delas. O problema se verifica através das consequências que o problema produz esse impacto. Explicar uma situação ou um problema consiste em construir um modelo explicativo de sua geração e de suas tendências. No diagrama aqui, vamos analisar também que o problema se escreve na cabeça do peixe. Nesse exemplo hipotético, o problema principal nós colocamos aqui e vamos escrever. Por que isso ocorre? Lembra daquele exemplo que nós falamos da evasão dos alunos do ensino médio? Por que ocorre? Por causa da greve, as condições de estudo são precárias, o aluno ele tem que sair do estudo para poder sustentar a sua família, ele precisa de trabalhar. Então, para cada causa, nós vamos colocar aqui por que isso ocorre e vamos descrevendo para facilitar a visualização. Então, colocamos ali o problema na cabeça do peixe e vamos ao longo do desenho nos questionando acerca dos fatores que levaram ao momento crítico em questão. Posteriormente, as respostas e resultados vão surgindo com maior ou menor facilidade de identificação. Estima-se que grande parte de problemas organizacionais são efetivamente solucionados com este método. E a identificação, seleção e priorização de problemas que se constituem nos principais obstáculos para
o cumprimento de diretrizes estratégicas da organização, considerando a análise de ameaças e oportunidades. Por isso, precisamos ter bastante atenção nessa fase. Logo, deparamos com a diversidade das explicações situacionais. Uma mesma realidade, como nós já vimos, pode dar margem a diversas explicações. A carga de subjetividade que anima o diagnóstico de situações implica em distintas análises. Primeiro, respostas para uma mesma pergunta e perguntas sobre uma mesma situação, as perguntas relevantes e distintas entre os jogadores e a seleção do foco de atenção sobre a realidade. Uma vez, para explicarmos uma realidade, precisamos distinguir suas explicações, concorda? Para explicar uma situação que me afeta, preciso compreender a explicação do outro, incluindo o que ele pensa sobre a minha explicação. Quanto maior for a nossa capacidade de entender a explicação do outro, maior será a probabilidade de êxito nas nossas jogadas, além de ser mais potente nossa ação. Podemos obter, assim, a visualização gráfica de aplicação da metodologia de diagnóstico de situações, que é através do fluxograma explicativo situacional. Explicar bem um problema é fundamental para desenhar operações e ações no momento seguinte. Muitos problemas iniciais que foram descartados pelos grupos surgem novamente como causas ou como consequências dos problemas escolhidos. Este entrelaçamento de problemas é indicador importante da transitorialidade. Isto é, no fundo, os problemas estão interligados. Por exemplo, identificar problemas de saúde pública necessariamente implica em descrever problemas na área do saneamento básico, da segurança alimentar ou da desnutrição infantil. O fluxograma, por sua vez, nada mais é do que um mapa cognitivo que busca sintetizar a discussão realizada por uma equipe sobre a determinada situação-problema. Assim, uma elaboração adequada de um modelo explicativo do problema que vá além de um mero mapa cognitivo faz com que se construa uma síntese rigorosa, seletiva e precisa, com base em nós explicativos concisos e monitoráveis. Nós explicativos. E o que vem a ser nós explicativos em um fluxograma? Nada mais é do que encadeamento de causas ou cadeias causais da situação-problema, sobre os quais podemos atuar com eficácia prática. Também denominamos de nós críticos. Vamos lá? Agora que já sabemos o que são nós críticos, vamos verificar que estes têm algumas condições a cumprir. São elas ser práticos, eles têm que ser centros práticos, possuir alto impacto. Ele tem que possuir esse alto impacto sobre os problemas declarados e ser centros oportunos de ação política. Ou seja, seu ataque deve ser politicamente viável durante o período definido pelo ator. Como relevante ação, possui uma relação custo-benefício. Tranquilo? Entenderam como é que funciona a seleção dos nós críticos? Para melhor precisar um nó crítico, devemos descrevê-lo de forma a torná-lo monitorável e restringir a ambiguidade possível nas interpretações a ele referidas. Com a seleção dos nós críticos de uma cadeia explicativa do problema ou situação, o diagnóstico está concluído. O último conceito importante da metodologia do diagnóstico situacional é a árvore de problema, que nós vimos no início das nossas aulas. Ela é formada por um conjunto de nós críticos e os resultados do problema indicam onde o ator de fato deve concentrar a atenção.
A sua estruturação é baseada no estabelecimento de relações de causa e efeito entre as variáveis que a conformam. Vamos visualizar? Assim como uma árvore com suas raízes e galhos, a representação gráfica de um problema ajuda a perceber as conexões entre as diversas dimensões da vida social, política, cultural, humana, econômica, dentre outras, na gestão de uma cidade. Um fluxograma bem elaborado, ele deve, pelo menos, atender às seguintes perguntas: como e onde atuar para mudar a descrição de um problema? Nós conseguimos enxergar isso aqui? A mudança provocada será suficiente para alcançar os objetivos almejados? Nesse gráfico, nós analisamos aqui que na Prefeitura Municipal de Campinas, no nosso caso hipotético, nós temos a redução da capacidade de investimentos. Quais são as causas disso? Vamos identificar uma dessas causas. Dizemos que nós temos aqui o aumento da inadimplência do pagamento de tributos. E o que isso ocasiona? Uma margem da má administração. Então, verificam que, nesse exemplo de árvore de problemas, nós temos os nós críticos, que é onde nós, de fato, devemos atuar para resolver este problema. Nós temos aqui uma baixa governabilidade, que é fácil de resolver, uma média governabilidade, forte clientelismo na política municipal e uma alta governabilidade, onde nós temos que implementar todos aqueles conceitos estruturados para resolver esses problemas. Tranquilo? Até aqui? Os nós críticos, gente, escolhidos indicam os centros onde se deve, de fato, dar a ação de gestão sobre a situação. A definição dessas ações é realizada através da aplicação da metodologia do planejamento de situações, conhecido como MPS. A metodologia de planejamento de situações se baseia nos resultados alcançados lá naquele fluxograma que nós utilizamos, na aplicação da metodologia do diagnóstico de situações, em especial no fluxograma explicativo da situação que acabamos de compreender. Assim, essa ferramenta se dedica a elucidar os momentos descritivos e explicativo no tratamento de uma situação-problema, e o MPS o faz em relação ao momento normativo. Observe que depois de terem selecionado aqueles nós críticos e elaborado a árvore de problema, os jogadores formularam para cada nó crítico ações para atacá-los, ou seja, para resolvê-los. E como que nós vamos planejar por situações problemas? Nós temos que atuar, conceber, formular e explicar. Jogar bem depende dessas 4 capacidades de habilidade e conhecimento para o tratamento de problemas no âmbito público. Explicar uma situação de um problema que afeta. Qual que é esse problema que afeta a instituição? Depois nós vamos formular propostas de ação para resolver problemas. Eu vou formular essas propostas. Depois eu vou conceber as estratégias que levam em conta outros atores e eventuais participantes. E por fim, nós vamos atuar.
esse é um momento muito importante porque é um momento oportuno e com eficácia, recalculando e completando um plano de ação. Verifique então que nós temos que atrelar todas essas ferramentas para que consigamos de fato estabelecer um eficaz planejamento situacional, aplicando assim na nossa proposta da aula. A partir de uma estrutura lógica que centra a ação do governo na resolução de problemas, a metodologia de planejamento de situações proporciona conceitos para 3 últimos pontos que falamos acima, que era formular, conceber e atuar. Assim, a decisão de buscar soluções para um problema permite identificar, administrar o problema em um espaço menor, enfrentar o problema no espaço originalmente declarado ou dissolvê-lo em um espaço maior. A escolha entre esses 3 tipos de ação vai definir a estratégia geral, os contornos e a abrangência dos resultados que serão obtidos mediante a implementação de um conjunto de operações consignado num plano de ação. Cabe ressaltar que sempre haverá mais de uma visão acerca da realidade, lembra? Os ideais de objetividade, as distinções entre verdadeiro e falso, perdem força no trabalho do analista e na reflexão voltada para a ação que caracteriza o planejamento estratégico governamental. Nesse sentido de caracterização, temos um diagrama que sintetiza a metodologia de planejamento baseado na análise de situações, problema, que é o que adotamos aqui nessa disciplina e como eixo da proposta do PEG. Analisemos. Na situação inicial, declarada aqui pelo ator, nós verificamos a insatisfação dele sobre uma certa realidade em um determinado momento e, por isso, tem demandas e estratégias para viabilizar necessidades e satisfazer problemas. Este ator constrói uma explicação que serve de base para a definição fundamentada da situação. Objetivo. Ela envolve a explicitação de um conjunto de resultados que se espera atingir ao final de um determinado tempo e que resolverão os problemas iniciais formulados pelo ator, ou atenderão às demandas e às necessidades identificadas. O esquema destaca a confiabilidade do plano, destaca também que, se ele é bem desenvolvido, com os elementos essenciais para a obtenção dos resultados desejados, será muito mais fácil de consegui-los. Nesse sentido, um plano só se completa na ação de agir, que implica não só todos esses elementos aqui que nós mencionamos, mas ele implica também uma avaliação permanente e revisão do que foi planejado. Para obter confiabilidade, é necessário verificarmos o todo, o momento, a qualidade da proposta e sua consistência, ela tem que ter de forma muito fundamentada a resolução. Como também garantir uma boa coordenação da formulação e da implementação. Tranquilo? Temos sempre que monitorar, que voltar, que verificar se a implementação está sendo de fato realizada. O monitoramento das alterações verificadas na situação problema e o acompanhamento do contexto em que elas se inserem são fundamentais, já que atingir uma determinada situação objetivo
não depende apenas da vontade do ator que planeja, mas também das ações e dos resultados que são obtidos, pois influenciam mudanças no contexto, a ocorrência de surpresas e, principalmente, os planos e as ações de outros atores sociais. Diante disso, verificamos a importância do planejamento, o qual será o seu mapa de navegação. Mostrará onde está, aonde quer chegar e todos os caminhos a percorrer. Sendo assim, precisamos entender o que são operações. As operações podem ser entendidas como um conjunto de ações ou de condições que devem ser criado para a viabilização do plano. E elas são elaboradas como uma solução de cada nó crítico que identificamos no fluxograma anterior. Cabe lembrar que essa solução a ser alcançada deve ser no âmbito deste problema e no prazo do plano. Assim, as operações devem ser suficientes para assegurar o cumprimento do plano. Sua formulação deve iniciar-se sempre com comprometo-me a. Lembre-se disso. Fazer algo. E lembre-se também, cada uma das operações devem ser detalhadas para viabilizar sua implementação. Vamos conhecer os principais componentes deste detalhamento através da matriz operacional, a qual detalha o conjunto de procedimentos através do qual devem ser atingidos os resultados esperados nas operações. Ou seja, a ideia da matriz operacional consiste em elaborar um instrumento de visualização gráfica que contenha o conjunto das informações mais importantes no desenho normativo do plano, isto é, aquela base não detalhada. De seus programas e reprojetos, é a dimensão mais tática do plano. A matriz consiste na disposição do conjunto de operações definidas e deve levar em consideração os respectivos produtos, resultados esperados com data início e data fim, responsáveis, apoios e recursos necessários. Vamos analisar então esses itens, que são cruciais para o detalhamento operacional da matriz. Nós temos aí atividade, ação e tarefa, conforme a complexidade das causas dos problemas ou da diretriz estratégica. Ela está aqui no ápice. A dimensão estratégica será necessário detalhar o plano. Seu detalhamento, gente, deve ser feito até o nível necessário para a compreensão clara de cada passo do plano ou do projeto. Os recursos necessários é tudo aquilo que um ator pode mobilizar para viabilizar a consecução dos seus objetivos. Deve-se estimular uma reflexão sobre o grau de comprometimento de recursos necessários para executar a operação. Os recursos sempre são multifuncionais. Ele refere aqui eles são sempre multifuncionais, porque eles são classificados em econômicos, em financeiros, tempo, humano e político. Lembre-se disso. Pode-se também atribuir a uma graduação entre alta, média ou baixa, em operações mais complexas. A análise desses recursos é fundamental para avaliar a eficiência da ação. Então, nós temos que sempre detalhar esses recursos para que ela alcance a eficiência da ação proposta a partir do balanço geral de recursos. A análise de recursos financeiros é a base para a construção da proposta orçamentária nas fases posteriores. O produto gerado são parâmetros concretos de quantidade, qualidade, tempo e lugar que auxiliam na execução das atividades planejadas, ou seja, é o efeito imediato e direto da execução da ação ou operação.
Por exemplo, se a ação proposta for elaborar, vamos verificar aqui um caso hipotético. Se a ação proposta for elaborar um projeto de implantação da saúde primária, o produto gerado será provavelmente um projeto de implantação da atenção primária à saúde. E os resultados serão melhoria da qualidade das ações preventivas e curativas das necessidades de saúde de uma população. Resultado esperado. A definição destes resultados possibilita uma avaliação do plano, assim como uma condução precisa das ações no sentido de estratégia geral. É crucial distinguir resultado de produto para que se analise a eficácia da ação. Isto equivale a responder a seguinte pergunta: o produto esperado desta operação realmente garante resultado desejado? Pode-se debater aqui indicadores quantitativos e qualitativos de resultado, que junto com os indicadores do problema, podem ajudar para montar o sistema de monitoramento. Os responsáveis aqui vão ser todos os atores envolvidos. Devem ser nominais ou no mínimo por função, evitando a diluição de responsabilidade. Recomenda-se definir junto ao grupo de planejamento o setor, secretaria ou departamento responsável pela execução da operação e que vai se responsabilizar perante o grupo por essa tarefa ou pelo seu detalhamento técnico. Por fim, o prazo. A indicação de prazos, gente, é indispensável para o acompanhamento e a avaliação do plano. Indica o compromisso do responsável com a execução das ações. O tempo talvez seja o recurso mais escasso, como nós comentamos, em seus planos de governo. Então, esses elementos aqui conformam o padrão mínimo da matriz operacional. Desse jeito, algumas metodologias utilizam outras ferramentas. Talvez vocês já ouviram falar É isso mesmo, não é fórmula química. É o símbolo W2H de um termo oriundo do inglês, respondendo quem, onde, como, porquê, quando e quanto. Metodologias também de controle de qualidade no famoso ciclo PDCA. Um processo cíclico e dinâmico que significa planejar, fazer, corrigir e atuar corretivamente ou método de quadro lógico. Por exemplo, todas as formas e arranjos descritivos possíveis são válidos desde que haja sempre coerência metodológica entre os principais teóricos do método. A metodologia utilizada, lembre-se disso, nas ferramentas empregadas e os valores da organização que protagoniza o resultado do planejamento. Verificamos então o modelo sugestivo da matriz operacional para programas finalísticos. Vamos lá. No exemplo aqui de uma visualização do programa operacional, nós temos que descrever as diretrizes estratégicas, os problemas e causas que nós já aprendemos, o nome do programa. O enunciado do programa deve ser claro e comunicável. O objetivo do programa, viável, transformador, execuível, orientado para a estratégia do governo.
A meta do objetivo, a iniciativa, os recursos necessários, o produto esperado, resultados esperados e órgão responsável. Lembre-se que o resultado esperado é resolver, ou pelo menos atenuar os problemas e atingir os objetivos. Aqui, debate-se os impactos efetivos do programa e suas ações na realidade. E lembre-se que todas elas é sempre pautada nessa palavrinha aqui, ó. Planejamento. Então, nós vamos fazer a nossa matriz operacional, que é a última ferramenta utilizada estrategicamente através do planejamento. O planejamento estratégico governamental vai nos munir para que consigamos realizá-lo de forma eficiente, eficaz e duradoura. Logo, para a gestão do plano, é importante que tenhamos em mente que o plano só se completa na ação, nunca antes. É a ação de governo frequentemente exige adaptações de último momento que completa e viabilizam o plano. Contudo, a questão consiste no momento da ação e no domínio. Será se o domínio da improvisação sobre o plano ou do plano sobre a improvisação? Cabe ressaltar a importância do gestor de saber atuar sob incertezas, visto que surpresas sempre ocorrem e poder gerar alto impacto sobre os planos e os resultados esperados é o nosso grande objetivo. Diante disso, é imprescindível a utilização do checklist, ou seja, um conjunto de pontos para se verificar a qualidade do plano de ação. É importante para o planejamento o acompanhamento das operações, avaliação e replanejamento do referido plano. Lembre-se disso. Assim, para ator que planeja, a informação é o meio que lhe permite conhecer a realidade na qual atua e verificar o resultado causado por sua ação. Diante disso, também depreende sua capacidade para alterar oportunamente suas decisões, quando as metas alcançadas se distanciam da proposta. O monitoramento do PEG, do Planejamento Estratégico Governamental, responde ao princípio elementar de que não se pode atuar com eficácia se os dirigentes não conhecem de maneira contínua e o mais objetiva possível os sinais vitais do seu governo, que lideram e das situações sobre as quais intervêm. O sistema do planejamento estratégico é constituído por 3 componentes que garantem um acompanhamento e um processamento adequado dos fluxos de informação que alimentam as decisões da equipe, como visualizamos aqui na imagem. Conheçamos de forma mais genérica. O sistema de gestão operacional, a constituição de agenda e a cobrança de contas. O sistema de constituição de agenda, aqui no ápice, no qual se decide o uso do tempo e o foco de atenção dos dirigentes, o que, em síntese, constitui o menu de decisões. Nesse sistema, o fluxo contínuo de informações estabelece a luta entre a improvisação e o planejamento. No sistema de cobranças ou de contas, torna efetiva a responsabilidade de cada membro da unidade organizacional sobre as missões assumidas com compromissos. Com este sistema, conforma-se um processo de trabalho com base na responsabilidade. Ele não pode ser estruturado sem que informações confiáveis e oportunas estejam disponíveis. O sistema de gestão operacional, este aqui na base, na qual é viabilizada a ação diária num processo em que se enfrentam a rotina e a criatividade. Na gestão predomina a ação sujeita a diretrizes, mas elas devem também
deixar amplo campo à criatividade e à iniciativa e à inovação. O planejamento estratégico exige o compromisso de atuar sobre problemas e situações como algo preciso e operacional. Agora que já compreendemos como se aplica o planejamento estratégico, resta-nos apenas colocá-lo em prática. E lembre-se, sempre estaremos à disposição. Finalizamos assim o estudo da nossa disciplina. Nessa aula de hoje, analisamos metodologia do diagnóstico de situações e metodologia de planejamento de situações. E com isso encerramos os assuntos. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de que acessar sempre a sala virtual é primordial para aprimorar o conhecimento. Participem dos fóruns e postem as suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Por enquanto é só, bons estudos, até a próxima!